minhas anotações, eu já tinha feito as minhas, amém, glória a Deus. Você fica seguro, né? Você fica seguro. Mas esta madrugada, Jonathan, esta madrugada, eu estava dormindo, e de repente assim, eu já estava quase me acordando. Dizem os sábios entendidos que quando você começa a sonhar, é porque você está perto de se acordar. Os sonhos sempre acontecem naquela fase do sono, na terceira ou quarta fase do sono. E eu estava sonhando, e de repente alguém disse para mim assim, no meu ouvido: os 2 discípulos no caminho de Emaús. São Lucas capítulo 24. Eu falei: Senhor, eu não falei no sonho, estou falando para vocês aqui agora. Eu já estou com a palavra pronta. Assim, não. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E daí, sabe como você fica pedindo uma confirmação? Então, por favor, fazer igual Gideão, né? O Gideão disse: se é tu que está falando comigo, eu vou fazer uns testes contigo aí. Foi a pior coisa que Gideão fez, irmãos. Porque depois Deus disse assim, não está na Bíblia, mas eu estou falando. Aí Deus disse: agora é a minha vez de fazer os testes contigo. Porque Gideão queria uma prova, que era Deus que estava falando com ele. Senhor, se és tu que está falando comigo, eu vou pegar esse novelo aqui de algodão e vou colocar lá no campo. E eu quero que caia geada sobre o campo todo, mas esse novelo aqui fique sequinho. Pode ser, Senhor? Pode. Gideão foi lá e colocou o novelo de algodão, e caiu geada sobre o campo todo, e o novelo estava sequinho. Precisava isso? Gideão novamente disse: Senhor, se é tu mesmo que está falando comigo, preciso ter certeza. Eu vou fazer o contrário agora. Eu vou colocar o novelo de lã, o novelo de algodão lá, um bolo de algodão lá no campo, e eu quero que todo o campo amanheça seco, mas o novelo esteja molhado. Gideão foi lá, o campo estava seco e o novelo estava molhado, de maneira que a Bíblia diz que ele espremeu assim, e dava para encher um copo de água. São provas que você faz. Daí eu fiz a prova com Deus, Rodrigo. Eu falei: Senhor, eu estava lá no banheiro, já tinha cometido a gafe, estava tomando água, e daí aí o grupo começou a cantar: mas ressuscitou. Falei: meu Deus, eu não liguei para o Rodrigo, não falei nada, não combinei nada. Então, amém, obrigado, Senhor, tu está confirmando a palavra que eu vou falar. Quando eles começaram a cantar o louvor, mas ressuscitou, eu fiquei pensando: é de Deus. O assunto é sobre a ressurreição, pastor Sandro? Não necessariamente, porque a igreja de Coríntios, eles fizeram 2 perguntas para Paulo. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, a igreja de Coríntios fez 2 perguntas para Paulo, no versículo 35, se quiser colocar lá para nós, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35, eles fizeram 2 perguntas para Paulo, a igreja de Coríntios, e Paulo vai responder eles na íntegra, no capítulo todo, capítulo 15, se você puder ler em casa quando você chegar, você vai ver, quais foram as 2 perguntas que eles fizeram para Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, o versículo 35. Mas alguém dirá, primeira pergunta: como ressuscitarão os mortos? Segunda pergunta: e com que corpo virão? Aí Paulo vai responder. Estude isso em casa, está ali, como ressuscitarão os mortos? A primeira pergunta. E com que corpo virão? A segunda pergunta. E daí, se você ler em casa o capítulo 15, você vai ver que Paulo, ele explica detalhadamente e responde as 2 perguntas da igreja de Coríntios. Mas o auge para mim da ressurreição de Jesus é quando Paulo vai falar isso. Romanos, coloca para nós lá por gentileza, Romanos capítulo 4 e o versículo 25. Isso aí para mim é o auge, irmão. E daí corrobora com aquilo que eles cantaram e com aquilo que eu vou pregar. Preguei 1 hora mais ou menos na escola bíblica dominical, e é 2 horas para me pregar agora, né? 2 horas? Não, mais ou menos. O qual Jesus, por nossos pecados, foi entregue.
Ele morreu pelos nossos pecados, amém? Ressuscitou para a nossa justificação. Então diga assim comigo: Jesus morreu para perdoar os meus pecados, mas Ele ressuscitou para continuar perdoando os meus pecados. Vamos aplaudir a Jesus por essa dádiva, por esta bênção? E se falando em ressurreição, a agenda de Jesus naquele domingo da ressurreição foi corrida. Estava lotada a agenda dele, como a agenda nossa, né, Ruth? Escola dominical hoje, culto da família, vamos em casa almoçar e vamos para um funeral lá em Tijucas, retornamos e vamos pregar lá na AD Lisboa. Amém, glória a Deus por isso. A agenda de Jesus no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, estava lotada. Aí você precisa ver em casa, estudar um pouco mais sobre quantas vezes Jesus apareceu no domingo da ressurreição, para quem ele apareceu, né? Começando lá com Maria Madalena, que foi a primeira que ele apareceu, depois em seguida para o grupo de mulheres que foi com ela para ungir o corpo de Jesus, depois, e é interessante que para todos eles, ele foi aparecendo, até no cenáculo, onde eles estavam no finalzinho da tarde de domingo, eles estavam lá no cenáculo com medo dos judeus, e porque já era o terceiro dia, Jesus não tinha ressuscitado. Depois Jesus vai lá, se apresenta para eles e diz duas verdades: paz seja convosco e recebei o Espírito Santo. E Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Então a importância da ressurreição de Jesus, ela é super valorizada quando nós precisamos entender o significado desta palavra ressurreição. Mas o auge para mim, neste dia da ressurreição, nesse domingo, foi os 2 discípulos no caminho de Emaús. E por quê? Por que será, pastor Sandro, que na agenda de Jesus, o único evangelista que descreve este cenário aqui, é Lucas? O único evangelista, e está escrito aqui exatamente para que eu e você nesta manhã pudéssemos estar aqui compartilhando, estar aqui sabendo desta verdade, porque de outra forma não estaria escrito, está escrito para o nosso conhecimento. Na agenda de Jesus estava os 2 discípulos no caminho de Emaús. Por que, Jairo? Diferente dos demais que estavam esperando, ou Jesus aparece aqui, ou Jesus não aparece aqui. Como Maria Madalena: onde você colocou o corpo de Jesus? E o jardineiro disse: não sei responder para você. E de repente apareceu, quando ela começou a chorar, apareceu alguém atrás dela e disse: Maria. A Bíblia diz que ela reconheceu a voz de Jesus, e quando ela se virou, ela disse uma expressão no aramaico que dificilmente alguém diz: Rabone. Porque normalmente a gente diz Rabi, Rabino, mas ela disse Rabone, que significa o mestre dos mestres. Amém. Atendeu ela rapidamente: Maria, não me detenha, vai lá e conta para os outros lá que você me viu. E ela foi, e mais um grupo de mulheres ali, e assim foi. Mas os 2 discípulos no caminho de Emaús foi diferente. Por quê, pastor Sandro? Sabe assim, vou chutar o pau da barraca, sabe assim, eu vou voltar, sabe assim, eu vou desistir, sabe assim, eu não quero mais. Era o que estão fazendo. Eles estavam retornando para o caminho de Emaús. Não deveriam fazer isto. Assim como os demais deveriam esperar, deveriam aguardar o momento em que Jesus ia se aproximar deles.
diferente dos demais, os dois estavam. Eu vou embora. Eu não quero mais. Deu para mim. Olha o mistério de Deus aí nessa manhã para alguém aqui. Olha o mistério de Deus nessa manhã para alguém. Eu não quero mais. Deus, chega. Era o que os 2 discípulos de Emaús estavam fazendo, retornando. E o retorno é bom. O retorno é bom quando você precisa retornar. Mas o retorno não é bom quando você vai para não retornar mais. E é o que eles estavam fazendo. Estavam retornando, estavam desistindo. Quem sabe nesta manhã, alguém aqui, eu tenho certeza absoluta, porque eu não sou dos pregadores que quando está pregando dizem, eu não sei por que eu estou falando isso. Não, agora eu tenho certeza. Quando eu estava tomando água ali, vocês estavam cantando, daí o Espírito Santo diz, o mesmo Espírito que testificou com vocês para vocês cantarem, foi o mesmo. Aí eu agradeci a ele e disse, obrigado porque eu precisava entender, eu precisava ter uma confirmação. Agora eu estou recebendo a confirmação da tua parte. Mas ressuscitou. Vou repetir, mas ressuscitou. Aleluia. Então a ressurreição de Jesus veio trazer vida. Então a ressurreição de Jesus veio trazer perdão. Então a ressurreição de Jesus veio trazer esperança. Então a ressurreição de Jesus veio trazer paz. Então eu vou falando aqui, vocês vão dando glória a Deus, senão eu não vou parar de falar. Então a ressurreição de Jesus veio trazer graça. Então a ressurreição de Jesus veio trazer fé. Então a ressurreição de Jesus veio levantar você que. Então a ressurreição de Jesus veio trazer moral para mim e para você. Eu não sei o que sucedeu essa semana, hoje. Eu não sei como você entrou aqui, mas uma coisa eu tenho certeza e eu posso profetizar para você, mas ressuscitou. Aleluia, oh glória, mas ressuscitou. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado, por favor, e não deixe passar esse momento em branco. Dê um sorriso e diga, Jesus ressuscitou. Como se você estivesse dizendo para a pessoa que está ao seu lado, não desista. Faça isso, por favor, faça isso. Como se você estivesse dizendo para a pessoa que está ao seu lado, não desista, não desista. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Nós tínhamos um lema, Osni se lembra, o Delmir, que foram meus alunos, o pastor Anderson, que foi um dos professores. Nós tínhamos um lema, o irmão Sérgio foi nós tínhamos um lema na teologia. Insista, persista. A Cleia lá que foi minha aluna já está lá sorrindo, ó. Insista, persista. Vocês dois também foram meus alunos, né? E não desista. Eu vim aqui nessa manhã para dizer para você o que o Espírito Santo já ministrou no meu coração. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Persista, insista e não desista. Quem eram os 2 discípulos, pastor Sandro? Há muitas discussões. Coloca para nós lá, por gentileza, João capítulo 19, versículo 25, para a igreja entender isso aqui, porque um deles é chamado de Cleopas, né? Cleopas. E lá em João capítulo 19, versículo 25, vai aparecer um Clopas, né? Junto da cruz estava Maria, a mãe de Jesus, Maria que é irmã da mãe de Jesus, que é mulher de Clopas. Se o significado é o mesmo, Cleopas e Clopas, então essa Maria e o seu esposo estavam retornando. Mas isso não vem ao caso agora. Pode ser 2 homens, com certeza, ou pode ser o casal. O certo é que eles estavam retornando.
Aí eu gostei, irmão. Aí eu gosto de Jesus por causa disso. Porque mesmo que você desista, mesmo que você chute o pau da barraca, mesmo que você quebre tudo, mesmo que você não queira mais, a notícia é boa. Você pode desistir, mas Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Você pode estar retornando, você pode estar voltando, mas Ele não desiste de você. Primeiro, eles estavam retornando. Segundo, eles estavam conversando, os dois, o que tinha acontecido em Jerusalém. O que eu e você conversamos essa semana? O que eu e a Ruth conversamos muitas coisas essa semana. Conversamos. O que vocês conversaram essa semana? Não sei, eu acho que não vai dar certo, eu acho que não vamos conseguir, eu acho que nós vamos parar, eu acho que nós vamos, vocês conversaram isso essa semana? Vocês dois conversaram isso essa semana? Aqui está o mistério. Eu e você muitas vezes queremos desistir, mas Ele não desiste de você, não desiste de mim, não desiste de nós. Se for preciso, Jonathan, Ele vai atrás. Para onde você está indo agora? Eu estou voltando para Emaús. Estamos conversando de tudo que aconteceu lá em Jerusalém. E agora, o que será de nós? Será o fim? Não. Mas ressuscitou. Curva a sua fronte, por favor, feche os seus olhos. Amém. Obrigado, Senhor. Assim como eu, você não está sentindo assim uma injeção de ânimo? Assim como eu, você não está sentindo assim alguém parece que se levantando você, alguém ajudando você? Olhem para mim. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. E aconteceu, versículo 15, que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, aquele que morreu, oh glória, aquele que morreu, o mesmo Jesus, se aproximou deles e ia com eles. Vem aqui vocês dois, por favor. Vem aqui vocês dois, vem aqui por favor. Vamos entender que seja um casal, que seja Cleopas, que seja Clopas, vamos entender que seja um casal. E vocês estão indo, vão conversando alguma coisa sobre o que aconteceu em Jerusalém e tal. Eles estão conversando, e não estão somente conversando, irmãos, eles estão conversando sobre o que aconteceu lá. Pode voltar, agora vocês vão ter que voltar para Jerusalém, porque para Emaús não pode mais ir. E vai recebendo o mistério de Deus na vida de vocês agora. Quem é que se apresenta no meio deles? O que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando? Hã? Pode receber da parte de Deus nesta manhã um mistério na vida de vocês. O que vocês estão conversando? O que vocês conversaram essa semana? Jesus está interessado. Jesus quer saber o que vocês conversaram essa semana. Hoje, antes de vir para cá, o que vocês têm conversado afinal de contas? Pastor Santos, eu não queira saber.
Ah, eu quero saber, porque é exatamente nesses momentos que nós achamos que não vai dar, que nós vamos, que tal, ele se apresenta, ele chega na hora certa, irmãos, ele chega no momento certo. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas vai piorar um pouco, porque eles não estavam somente conversando entre eles, eles não estavam somente trocando, falando sobre o assunto lá de Jerusalém. Não, no versículo 17, Jesus vai dizer para eles, e que palavras são essas? Que palavras são essas que caminhando vocês trocam entre vós? E por que vocês estão tristes? Por que vocês, a pergunta de Jesus, e por que vocês estão tristes? É quando eles começam a dizer para Jesus. Interessante que eles não reconheceram Jesus aqui, né? Você teria reconhecido Jesus? Não. Teria? Sim ou não? Não, eles não reconheceram exatamente porque eles estavam com os olhos, espiritualmente falando, eles estavam falidos, estavam arrasados. Esta que é a verdade, é isso que o texto vai passar para mim e para você. Espiritualmente falando, eles estavam arrasados, eles estavam decepcionados, eles estavam... Jesus se apresenta, vai conversando com eles, e a conversa vai fluindo, e parece que o assunto vai vindo à tona, e parece que a gente vai recebendo uma injeção de ânimo. Opa, e parece que, sabe, mas mesmo assim a gente não consegue reconhecer, porque a Bíblia vai dizer que eles estavam com os olhos como vedados, os olhos tapados, fechados espiritualmente falando. Mas é indo, conversando com Jesus, é que as coisas vão se esclarecendo, que as coisas vão se clareando. Receba isso nesta manhã da parte de Deus. Não desista, por favor, não desista, porque se você desistir, Ele vai atrás de você. E não bastasse Ele ir atrás de você, mas Ele já te trouxe aqui nesta manhã para ouvir esta verdade da sua palavra. Jesus vai se apresentar nesta manhã para você, como está se apresentando através do louvor, através da palavra, e Ele está perguntando, Ele quer que você confesse para Ele, Ele quer que você diga para Ele o que é que vocês estão conversando, qual é o assunto, e por que eu e você muitas vezes estamos tristes. Ora, pastor Sandro, que é isso? É o que eles responderam para Jesus. Você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Você não sabe que Jesus morreu? É como se eles estivessem dizendo, estavam indo para Emaús. É interessante, irmãos, que a recuperação deles foi só lá quando chegaram em Emaús, na aldeia. E isso aqui para mim é interessante. Mas o auge, irmãos, é exatamente o versículo 15, quando Jesus se aproxima deles. Agora, o auge para mim é quando eles entram na aldeia chamada Emaús, né? E eles até ali não tinham reconhecido Jesus. E aqui que vem a pergunta para nós orarmos. E aqui que vem a questão: quem é que se aproximou deles? Um forasteiro, um estrangeiro, e até então eles não conseguiam entender, não sabiam, não estavam reconhecendo. Foi Jesus. E às vezes, irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, experiência própria. Às vezes a carga, as lutas, o momento, né? Nós soubemos do pastor André, que o pastor Denilson que orou por ele, por uma batalha espiritual. Eu tenho também uma experiência de batalha espiritual, quando eu fui ministrar um casamento, e eu cheguei lá, uma flecha foi me atingida no meu coração, irmãos. Eu fui para ministrar um casamento, e eu nem conhecia o pai da noiva, eu conhecia a noiva, que é filha de crente aqui do governador Celso Ramos. O rapaz é filho de uma família de empresários ali de Biguaçu, e eu não conhecia, só conhecia a moça que era crente. E quando eu cheguei lá, o pai do rapaz, que era do Rio de Janeiro, nada contra os carioca, tá? Se tiver algum carioca aí, por favor, Anderson, é brincadeira minha. E quando eu cheguei lá, irmãos, o homem estava endemoniado. O pai do rapaz, o pai do noivo estava possuído, e ele não queria que eu ministrasse, que eu pregasse, ele queria que eu parasse de falar a palavra de Deus. E eu fui atingido por uma seta inflamada do diabo ali, fiquei tão triste, tão aborrecido, e eu até falei para Ruth, eu não quero mais, eu acho que eu vou desistir, porque não é para mim, isso aí não adianta, nós estamos tanto tempo já, e eu...
Mas é nesse momento aí, irmão Sérgio Pereira, que Jesus se aproxima. É nesse momento aí que Jesus se aproxima. É nesse momento que Jesus chega. Jesus chega na hora certa. Jesus chega no momento certo. Agora o auge para mim desses 2 discípulos do caminho de Emaús é que quando eles entram na aldeia, Jesus faz de conta que vai mais longe. Jesus deixa os dois e como se, então beleza, até a próxima. Aí vem a nossa parte, Clarice, irmã Helena, que estava aqui na escola bíblica dominical, que ouviram sobre a graça e a fé. A graça, mas precisa da fé para se aproximar dele. Aí é que entra a nossa parte, irmãos. Jesus faz de conta que vai um pouquinho mais longe e continua. É quando os dois, o que eles dizem? Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. E constrangeram Jesus, e a Bíblia diz que Jesus entrou e ficou com eles. E quando Jesus pegou o pão para orar, e ele orou, a Bíblia diz que naquele momento os seus olhos foram abertos. E quando eles quiseram, Jesus tinha desaparecido. O que é que eles entenderam? O que é que eles entenderam, Mari? Era para voltar lá em Jerusalém, que era lá o lugar que eles deveriam ficar. Deu para entender? Qual é a nossa parte então? Qual é a minha parte e a tua parte nessa história, nesse texto aí? Fica conosco. Vamos cantar esse louvor? É antigo, né? Esse louvor, fica conosco? Isso. Vamos cantar? Posso orar, Jonathan? Fique de pé, por gentileza. É culto da família? Vem aqui, minha esposa, por favor. Chegue perto da tua família aí, chegue perto da tua esposa, do teu esposo. É culto da família? Isso. Chegue perto do teu esposo, da tua família. Se você não tem ninguém aqui junto contigo, chegue aqui perto do pastor, ó. Chegue perto ali do Jonathan, chegue aqui perto do pastor Osni. Chega ali perto, nós vamos fazer esta oração. Nós vamos fazer, que oração que nós vamos fazer, pastor Sandro? Fica conosco, Jesus. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica. Irmãos, Jesus não quer somente aproximar-se de você, de mim, de nós, para resolver os nossos problemas, nossos traumas, nossos emocionais, nosso espiritual, não. Jesus não quer somente se aproximar. Ele quer que eu e você convide Ele. Fica conosco, Senhor. Aí os olhos vão se abrir, aí as coisas vão se esclarecer, aí eu e você vamos entender de fato. De tão alegre que eles ficaram, eles não esqueceram até de Emaús, da casa deles, e eles retornaram para Jerusalém. Oh, que maravilha, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja, o teu povo, os teus filhos nesta manhã, estamos aqui reunidos, Senhor, neste culto da família. E apesar de tudo, das circunstâncias, do momento, apesar das dificuldades, apesar desta semana, tudo que nós discutimos, tudo que nós conversamos, não tem como nós esconder isso de Ti, Senhor, porque nós sentimos a Tua presença. Você se aproximou de nós, Você esteve conosco, Você conseguiu abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração. Então nós estamos fazendo algo aqui nesta manhã, Senhor. Nós a família reunidas aqui nesta manhã. Eu sei que muitas coisas parecem impossível, eu sei que muitas coisas parecem que não tem solução, não tem resposta, mas eu quero convidar você, eu e minha esposa estamos convidando você. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco nesta manhã, Senhor. Fica conosco, Senhor, na minha casa, na minha família. Aleluia. Abraça a pessoa que você orou, dê um beijo nela, se for possível. Dê um beijo assim, dê um abraço. Dê um abraço. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Conosco pelo teu imenso amor, como os discípulos que pediram no caminho de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Cante. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos que pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Mais uma vez, bem alto para o Senhor, diga. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos que pediram no caminho de Emaús. Fica Conosco, nosso amado e bom Jesus. como os discípulos que pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, Nosso amado e bom Jesus. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A palavra de Deus ao nosso coração. Que Deus continue